A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou Andréia Batista. Eu, pastor Auro Soares. Isso aí, nós estamos aqui mais uma semana para falar do quê? Da palavra. A palavra de Deus. Hoje nós iremos meditar em Romanos 11:33. Isso aí. Fica nesse vídeo até o final. Compartilhe com alguém. E você que não se inscreveu ainda, faz o quê? Compartilhe. E se inscreva nesse canal, tá bom? Vamos meditar, vamos fazer menção desse versículo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? É uma pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Outra pergunta. Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja devolvido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui é um hino de adoração, né? Aqui o escritor ele vai declarar com entendimento, com certeza, espiritual, porque a Bíblia diz que o carnal não entende as coisas de Deus, mas o espiritual sim. E ele aqui, tendo esse discernimento no seu espírito, ele vai declarar, ele vai louvar a Deus com esse louvor. E aqui eu já quero falar algo para nós, que muitas pessoas, às vezes até a gente até fala, por que tem pessoas que a gente fala da palavra, fala de Deus e não entra na cabeça dela? Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela não entende as coisas de Deus. E é por isso que é o Espírito Santo, né, que precisa nos dar esse discernimento e convencimento, né? Isto. E a palavra de Deus, né, como diz o apóstolo Paulo, né, os entendidos não vão entender, mas Deus, ele revelou, né, aos simples, né, aos que não têm conhecimento, e que Deus iria abrir o entendimento desses, né? É verdade. E é por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus e para Deus, nós compreendemos que para nos aproximarmos dele, né, é necessário nós nos humilharmos, porque Deus, ele é grande. Deus, ele é, como a Bíblia diz, ele não tem começo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. E nisso nós estamos aqui. E Deus quer ser conhecido por nós. Claro, não na sua completude, mas ele quer ser conhecido, porque uma vez o conhecendo, nós iremos andar com temor. E como conhecer a Deus? Através das Escrituras, né? Vamos entender que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus que se fez carne e habitou entre nós. Interessante que vamos ver, né, que o próprio Deus, enviando seu Filho, né, o Verbo, ele deu essa oportunidade à humanidade, né, de o conhecê-lo em pessoa. É verdade. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Quem é o Verbo? A palavra. Quem é a palavra? É Cristo. O Verbo, a palavra, Cristo estava com Deus, era Deus, se fez carne e habitou entre nós. É por isso que volto a dizer, para conhecermos a Deus, nós nunca iremos conhecer e crer nele através do nosso coração humano, da nossa mente humana. Não, é necessário a ação primordial do Espírito Santo de Deus, que ministra o nosso espírito e nos faz compreender. E é isso que o escritor aos Romanos está tendo, esse entendimento. Realmente ele está adorando a Deus aqui, reconhecendo. E vou estar lendo aqui novamente para a gente estar aplicando. Ele diz, ele louva a Deus dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha a profundeza da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, primeiro, Deus é a fonte de todo conhecimento. Então o conhecimento dele não é igual ao nosso. O nosso conhecimento é limitado. É por isso que a gente não entende muita coisa. Só que Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. O conhecimento dele é profundo e é perfeito. E ele vai entender isso. O escritor, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Ou seja, eu não posso sondar, eu não posso compreender muitas coisas de Deus, porque os juízos dele são insondáveis, porque Deus, ele é juízo. Deus, ele é justo e Deus, ele é juízo. E quão inescrutáveis, quão perfeitos, quão maravilhosos são os seus caminhos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente compreende quem Deus é. Por isso que a gente precisa, como meu esposo disse,
passar e estar compreendendo a cada dia Deus pela palavra. Porque nosso coração, né, a nossa mente, ela não consegue compreender as coisas de Deus. E através da palavra nós podemos ter esse acesso. Através da palavra nós compreendemos que Deus, ele quer ser conhecido por nós. E como conhecer Deus? Deus, na sua grandeza, né? Como foi dito, né? Ele se revelou para nós, se materializando, porque a Bíblia diz que ninguém pôde conhecer Deus, mas em Jesus Cristo, em Jesus, seu Filho, ele se revelou para nós. E hoje, muitas pessoas querendo conhecer tudo, buscando muitas coisas, muitos entendimentos, mas ainda não conhecem Jesus. E conhecendo Jesus, você conhece a plenitude de Deus, você conhece o projeto de Deus, os planos de Deus, e é isso que Deus ele quer. Ainda que nós conhecemos tudo, venhamos ter muitas coisas, só que isso tudo que o mundo mediante oferece não é nada diante de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus torna a sabedoria do homem loucura. Para Deus a sabedoria do homem é loucura, e para o homem a sabedoria de Deus é loucura, porque Deus, ele não vê como o homem vê. E é por isso que muitas pessoas ficam perplexas quando começam a tentar entender Deus. Então assim, Deus quer ser conhecido, mas nunca será conhecido na sua totalidade, porque a nossa mente humana não consegue compreender os mistérios e as coisas de Deus. E diz assim no verso 34, porque quem compreendeu o intento do Senhor? É uma pergunta. Ou quem foi seu conselheiro? Quem é que compreendeu o intento, o desejo, a mente do Senhor? E quem é que foi o seu conselheiro? E detalhe, quem deu a ele primeiro para que ele devolvesse? Quem? Ninguém, porque ninguém foi conselheiro de Deus. Ninguém compreendeu e compreende o intento de Deus, a não ser ele mesmo. E diz mais, e quem deu primeiro a ele para que ele devolvesse? Ninguém. Então, ou seja, aí ele termina aqui o texto dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é por Deus, é para Deus e é por causa de Deus. Nada é por causa de nós. E André, mas espera aí, e eu nisso? Nós somos privilegiados por termos sido convidados pela graça a nos tornar filhos desse Deus. E uma vez filhos, a Bíblia diz, agora somos co-herdeiros das bênçãos, das heranças. Em Cristo nos tornamos, passamos de criatura, porque todo aquele que ainda não recebeu a Cristo, ele ainda é criatura. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que Jesus veio a esse mundo, para resgatar, para trazer o homem a Deus e para que o homem tenha acesso novamente a esses privilégios. Porque ainda que tudo é de Deus, tudo veio de Deus, Deus ele quer nos dar a graça de nos tornarmos filhos. E todo filho ele tem a possibilidade e o privilégio de relacionamento com o Pai. E Deus como Pai, ele quer dar esse privilégio para mim e para você. De olhar para ele, de se relacionar com ele, de conhecer os seus mistérios dia após dia. E ele se revela para nós através de um relacionamento pessoal que se dá e se deu através do sacrifício de Cristo, aonde nos traz novamente a Deus e nos torna filhos. E uma vez filho, podemos ter acesso a esse Pai. Sim, e foi como o profeta Osés disse, né? Conheçamos e prossigamos conhecer a Deus. Como conhecer Deus? Se Deus é Espírito, com certeza, Deus é Espírito, mas ainda que Ele venha a ser Espírito, Ele está buscando, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem na carne? Não, em Espírito é verdade, porque a partir do momento que você se entregar para Deus, se dedicar a Deus, você já não vai viver para si próprio, você vai viver no Espírito. Foi aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, né? Nicodemos, necessário nascer de novo. Por quê? Nicodemos, você precisa nascer da água do Espírito. Nicodemos tinha um grau de conhecimento muito elevado. Sim. Mas quando Nicodemos sentou ali com o mestre, sentou ali com a sabedoria, Nicodemos ficou perplexo. Ficou ali, como assim? E Jesus começou a orientá-lo, entendeu? E hoje o Senhor é o mesmo. Ele quer nos orientá-los. Ele quer nos ensiná-los. Você quer aprender?
É verdade. E é por isso que nos cabe o quê? A humildade de querer se achegar a Deus. Estamos no tempo onde muitas pessoas se sentem intelectuais. Estamos no tempo, né, de pessoas andarem na rua, né? Às vezes eu ando de ônibus, vejo as pessoas com um livro na mão, né, livro de ciência, disso, daquilo. E as pessoas às vezes querem conhecer tanto e perdem a maior possibilidade que tem, né? Acabam ficando soberbos no seu conhecimento, acham que sabe tanto e esquecem de se aproximar daquele que é a própria sabedoria. E Deus não é só sabedoria, Ele quer nos ensinar a ser sábio, né? Jesus, quando Ele veio aqui nessa terra, a gente vê através da palavra, Ele sentava com pecadores, né? E às vezes tem pessoa que é tão intelectual e ela se acha tão melhor do que as pessoas, e a gente vê o próprio verbo, a própria palavra encarnada, sentando com pecadores, ensinando. Porque o que é que afastou o homem de Deus? O pecado. E o que é pecado? Errar o alvo. Qual é o alvo que Deus deu para a humanidade? Obediência. Andar com Ele, obedecer. E o pecado é o oposto, é totalmente a desobediência e, por consequência, o afastar de Deus. Só que Jesus veio para nos ensinar, por isso que Ele diz, né? Ele diz na palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Ele veio para nos ensinar a ter um comportamento que agrade a Deus, e uma vez agradando a Deus, podemos ter esse acesso, esse relacionamento perfeito, e uma vez nos relacionando com Deus, sermos transformados para um dia estarmos com Ele eternamente. E o termo, né, que Deus, Ele quer nos ensinar, me lembro ontem, conversando com meu filho Miguel, mais velho, né, no meu casamento, e falando com ele, explicando, né, as teorias que o mundo tem trago, tem dito, né? E eu falei, Miguel, nas escolas muitos têm aprendido que o homem veio do macaco, que o homem, ele é espécie do macaco, mas a Bíblia Sagrada, Gênesis, diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E dizem mais que o mundo foi formado pela explosão cósmica. A Bíblia diz que Deus criou, no princípio criou Deus céus e terra. Céu e terra. Então, é lindo, é lindo. E eu estava ensinando meu filho o temor de Deus, o temor a Deus e a palavra de Deus. É verdade. Porque ainda que o mundo quer, o sistema do mundo quer implantar nossos filhos, entendeu? Coisas errôneas, nós temos por obrigação de ensinar a verdade. E eu, conversando com meu filho ontem, disse, olha, não foi Darwin, mediante, ele até falou, até disse, entendeu? Quantos cientistas, quantos aí falam, refalam, só que a Bíblia Sagrada, ela é a única. A Bíblia Sagrada não pode ser mudada, não pode ser trocada, não, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu falando com ele sobre a criação do mundo, e falando sobre a criação, eu apontava a Deus, mostrava a Deus, e ele entendeu. Tudo foi feito por Deus. É verdade. E é por isso que nós, como pais, né, como família, precisamos entender, e ao entender, ensinar os nossos filhos, né, sobre Deus. Porque muitas famílias têm se perdido por isso, porque às vezes muitos pais dão todo acesso de conhecimento para os filhos. E até mesmo com uma boa intenção, é claro, de seus filhos se tornarem pessoas adultas, intelectuais, conhecedoras. Só que o primeiro conhecimento e a base para todo conhecimento precisa ser o conhecimento de quem é Deus. Né? Deus, Ele é o Criador, e o seu filho, você que está me ouvindo, seu filho precisa, antes de conhecer qualquer coisa, qualquer matéria da terra, ele precisa primeiro conhecer quem é Deus. Né? Conhecer a Deus, para que Deus possa preparar para você e para sua casa, para os seus filhos, um caminho perfeito, né? Porque muitas famílias têm se perdido, porque se coloca todo o conteúdo de conhecimento dentro de casa, mas não se coloca o conhecimento de quem é Deus. E Deus é aquele que Ele nos ama, e Ele quer que os nossos filhos o conheçam, para que eles sejam abençoados e prósperos. Sim. Né? E continuem, né? Continue a ensinar teu filho. Continue a trazer conhecimento para ele, porque foi dito, né? Ensina o menino o caminho que se deve andar. Ensina o menino para que quando ele crescer não venha se desviar, entendeu? E o menino ensinado, instruído, ele vai ficar o quê? Alerta. Ele vai ficar o quê? Com entendimento.
É verdade. E só finalizando aqui, eu lembrei ontem de uma palavra que eu estava aprendendo ali, e foi contada uma história sobre essa questão de conhecimento de Deus. Uma história de um governo que falou que as pessoas não precisavam conhecer a Deus, conhecer que Deus foi o Criador, é o Criador. E eles pegaram e falaram assim, vamos provar isso. Pegaram 3 meninos e levaram eles eram pequenos ainda, levaram eles para um lugar e ali criaram eles por alguns anos presos. Não sei se foi 3, 4 anos, deixaram eles presos naquele lugar. Ali eles tinham comida, tudo, era um espaço, né? Vamos dizer, uma fazenda maior do que isso. Mas eles ficavam ali, eram bem cuidados, tudo. Mas falaram assim, não vamos ensinar quem é Deus, né? Não vamos falar sobre Deus. Eles não vão ouvir Deus, sobre Deus, nem sobre Jesus. E deixaram ali. Só que repararam pelas câmeras que tinha um menininho que sempre ia para um lugar, um penhasco, um lugar bonito, e ele ficava sentado ali observando ali a criação. E por fim foram perguntar a ele, né? Por que todo dia você vai ali? Aí ele falou assim, porque eu fico ali sentado olhando como que é lindo. E ele disse assim, e eu fico pensando, se é tão bonito esse lugar, imagina quem é que criou esse lugar, deve ser muito mais bonito. Então olha como que Deus é, como que Deus se revela. Por isso que tem um texto que diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. O diabo, ele não quer que o ser humano conheça quem é Deus. Porque se o homem não conhecer a Deus, o homem não vai ter esperança do porvir. Então, eu quero finalizar esse vídeo junto com meu esposo, né? Falando para você, deixe que seus filhos, primeiro você conheça a Deus, mas permita que seus filhos conheçam a Deus. Porque só assim eles terão um futuro abençoado e próspero. Quantas crianças, a gente abre hoje em dia né, tecnologia, o celular, quantas crianças que estão indo por um conhecimento totalmente errôneo e por isso estão se afastando de Deus. E a consequência, sabe qual é? Essas crianças crescer e nem querer honrar pai, não vão querer honrar mãe, não serão bons cidadãos e muito menos a Deus. Então, a base para todo conhecimento é conhecer a Deus. Conhecer a Deus por isso a Bíblia diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, precisamos colocar Deus como centro. Não é sobre crer. André, eu creio em Deus. Não é somente sobre crer. É sobre ter um compromisso, uma aliança com Deus. Estamos num tempo onde pessoas frequentam até a igreja. Estamos num tempo, através da tecnologia, onde pastores abrem uma live e oram pela sua vida. Mas entende uma coisa, não é sobre isso. É sobre ter um relacionamento pessoal com Deus e uma vida de renúncia e uma vida de entrega. Porque o reino de Deus são para esses. Amém? Então conheça Deus. Conheça Deus e que a sua família seja estabelecida através do conhecimento de Deus e da obediência a Deus. E só finalizando, Mateus capítulo 7, 24, Jesus vem dizendo, né? O termo de 2 casas de 2 homens. Ele vai dizer, todos aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, soprou os ventos e não pôde abater aquela casa porque estava na rocha. Mas a segunda casa não teve a mesma sorte. Caiu a chuva, correu os rios, soprou o vento e grande foi a queda daquela casa, porque estava na areia. Então, ficamos com o exemplo da primeira casa, ouvir e colocar em prática, porque Jesus é a nossa rocha, amém? Tá bom, fico com essa palavra. Eu sou Andréa Batista. Eu sou o pastor Auro Soares. Isso aí, esse canal visa o quê? Abençoar a sua vida, tá bom? Isso. Compartilhe com alguém e você que não se inscreveu, se inscreva e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Seja edificado por essa palavra. Ô glória. Deus abençoe.